Bem-vindo, pessoal, ao canal do professor Paulo Falsetti. Hoje vamos resolver uma questão de física do Enem, a questão 96 do Enem de 2020, do segundo dia do caderno amarelo. Aqui está o enunciado da questão. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibido na figura. Então nós temos uma associação em série. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Nesse caso aqui, ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Aí a pergunta: entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então aqui temos as alternativas. Uma dica é sempre grifar os dados que são fornecidos no enunciado, tá? Então quando você vai fazer uma questão de física, sempre pega os dados que são fornecidos e o que ele pergunta. Vamos analisar agora a situação. Quando você tem uma fonte CC, que significa corrente contínua, ela está fornecendo, ela está aplicando uma diferença de potencial de circuito de 12 volts. Então, vai ter uma passagem de corrente nesse circuito, tá? O I, que é a corrente, e ela vai do polo positivo para o polo negativo. Essa é a direção convencional, porque a direção real é do polo negativo para o polo positivo, porque são os elétrons que se movimentam no circuito. E aqui vamos analisar qual que vai ser o primeiro passo que você vai fazer. É obter a corrente total que passa pelo circuito. Para isso, você vai utilizar a primeira lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial elétrico ela é igual ao produto entre a resistência elétrica e a corrente elétrica. Eu vou isolar o I porque é a incógnita nesse caso. E qual é a resistência? Essa resistência tem que ser uma resistência equivalente, tá? Por que equivalente? Porque tem vários resistores, eles estão associados, nesse caso, em série. Como eles estão associados em série, a resistência equivalente é a soma das resistências, tá bom? A soma aqui é uma somatória. Desta forma, eu vou só nomear esses resistores RAB, RBC, RCD e RD de acordo com os pontos por uma questão de organização. E eu sei que a resistência deles são a mesma, de 100 ohms. Então eu vou fazer a soma dessas resistências, que dá 400 ohms, e depois inserir na equação inicial lá. O 12 volts é da própria fonte que vai fornecer essa diferença de potencial. 12 sobre 400, simplifico, o 12 com 4 fica 3 sobre 100, que dá 0,03 amperes. Então a corrente que passa nesse circuito é de 0,03 amperes. E ela passa em todos os resistores, é a mesma corrente para todos, né, quando está associado em série. O segundo passo é analisar a diferença de potencial no circuito. Esse circuito pode ser reinterpretado da seguinte maneira, onde aqui eu tenho o polo positivo à esquerda e o polo positivo à direita, tá? Aí eu quero, por exemplo, calcular a diferença de potencial entre o ponto A e B. Eu vou novamente usar a primeira lei de Ohm, tá? E eu sei que a corrente que passa no circuito e por consequência nesse resistor é de 0,03. Sabendo que nesse caso, como eu vou calcular para o A e B, eu vou usar a resistência do A e B, mas é a mesma para todos, a mesma resistência, o valor, né? Então eu coloco 100 vezes 0,03 e eu vou obter 3 volts, tá? Uma queda de tensão de 3 volts entre o ponto A e o ponto B. E sabendo que a corrente é a mesma e a resistência também, né, nesses resistores é a mesma, eu sei que essa diferença de potencial vai ser a mesma para todos, tá? Então eu tenho aqui, eu posso fazer um gráfico dessa diferença de potencial, como ela se comporta. No início, como não tem resistência, não há aquela diferença de potencial. E depois do ponto A a B, como calculado 3 volts, e assim sucessivamente para os demais resistores. E no final aqui não tem também o ponto E para o polo negativo
da fonte, não tem queda da diferença de potencial. Tá? Perceba que os 9 volts que são necessários para o bom funcionamento do equipamento, ele pode ser obtido ligando em paralelo, né, o aparelho entre o ponto A e o ponto D e entre o ponto B e o ponto E. O equipamento ele deve ser inserido em paralelo, né, porque é a mesma diferença de potencial, então eu vou inserir ou entre o ponto A e o ponto D, ou entre o ponto B e o ponto E, ou seja, são duas possibilidades. Aí vamos voltar nas alternativas. Eu sei que é entre o ponto A e o ponto D, e o ponto B e o ponto E, então eu vou eliminar as demais alternativas, sobrou C e D. O que as diferencia é a corrente que passa no resistor aí do equipamento, tá? E o terceiro passo é calcular a corrente elétrica que passa no equipamento. Então eu vou utilizar novamente aquela equação da corrente que vem da primeira lei de Ohm. Aqui a resistência equivalente é dada no enunciado de 10 kΩ. O quilo ele é um prefixo aí que ele significa que é 10 elevado à terceira. E depois fica 10 elevado à quarta ohms, né, a resistência equivalente. E a diferença de potencial é de 9 volts, que é para o bom funcionamento do equipamento. Eu inseri aqui as grandezas. 9 fica 9 sobre 10.000, né, que é 10 elevado à quarta, então fica 0,0009 amperes nesse caso, que pode ser escrito em notação científica 9 vezes 10 elevado a menos 4 amperes. Tá? Então essa é a corrente elétrica que passa no equipamento, mas vamos fazer uma manipulação, porque na alternativa lá não tem exatamente essa resposta, está em miliamperes. Tá? Vou separar essas potências de 10 aqui. Então o 10 e menos 3 ele é o prefixo mili, né? Então fica miliamperes. E aqui fica 0,9 miliamperes, que é a resposta alternativa D. Muito obrigado, deixe seu like e inscreva-se no canal.